Opa, Ervilha aqui, gravando um videozinho de Pokémon MMO e era para esse canal ser de gameplay, mas tem dois grandes problemas. O primeiro é que eu tô com muita preguiça de jogar PVP, e o segundo é que eu sou muito preguiçoso no geral. Então eu decidi fazer o seguinte, vou pegar o conteúdo roubado da antiga lenda do Pokémon MMO que descansa em paz, F. Cousei. E é por isso que eu vou gravar partidas de pessoas que não são preguiçosas, que nem vocês, e eu vou analisar. Bom, como ainda não tenho conteúdo nenhum para analisar, eu vou fazer o que qualquer brasileiro honesto faria. Eu vou roubar conteúdo. Esse aqui é o canal do Cabá. Muito provavelmente se você está aqui, você já conhece ele. Mas se você não conhece, eu recomendo que você dê uma passada no canal dele. O cara é carisma puro e o conteúdo dele é muito bom. Dito isso, como agora eu tô gravando o vídeo, eu sou concorrente. Então já vou fazer minha parte da dislike. Tamo aí. Agora vamos pro que realmente importa. Vamos analisar essa bodega aqui. Primeiro, antes de tudo, tem esse camarada aqui na direita, mas não vamos estar analisando ele. Vamos tirar esse carinha aqui do canto então, que não é ele que a gente tá analisando. Pronto. Agora ficou bom. Vamos para análise agora então. Beleza, vamos analisar a partida agora então. Primeiro, antes de tudo, vamos olhar os dois times. Geralmente, time de chuva é muito forte contra a Hyper Offense. Só que esse time do Diego, ele não é Hyper Offense. Eu montei o time, então eu sei todos os testes dos pokémons dele. E é justamente por isso que eu tô analisando. O que você pensa contra time de chuva? Time de chuva, no geral, o cara sempre vai começar de Pelipper ou de Excadrill. Como ele não sabe de quem que ele vai começar, geralmente o melhor lead pro Diego era começar de Hydreigon. Porque se viesse Pelipper ele ia dar muito dano, já que Pelipper não tanca dano especial. E se ele fosse pra Chance ele ainda tinha Nashplot, Focus Blast, podia mudar, tanto faz, ia ficar neutra matchup. Se ele começasse de Excadrill, ia ter o Focus Blast e ameaçar o Excadrill também. Nesse caso então, o melhor lead possível pra ele seria o Hydreigon. Só que, se a gente for ver na partida, ele começou de Garchomp. Por que ele começou de Garchomp? Ele estava muito certo de que ia vir o Excadrill. E ia ser bom, porque esse Garchomp dele é tanque. Só que era muito arriscado, porque se não viesse Excadrill, ele ia colocar chuva e ia sair de graça, que foi o que aconteceu. Logo em seguida, ele cometeu mais um erro. Se a gente for ver aqui, passar um pouquinho, o Garchomp tomou Ice Beam direto e morreu. Por que ele morreu? Porque o Pelipper era Specs, e esse Garchomp era defensivo físico. Isso aqui foi extremamente arriscado. Ele basicamente colocou pedras e perdeu o Pokémon de graça, porque ele não sabia o set do Pelipper e ficou na frente dele. Se ele tivesse começado de Hydreigon, como ele só ia tomar 2x de dano, ele não ia ter morrido. Garchomp, por tomar 4x, acabou morrendo e ele perdeu um Pokémon muito importante, porque se a gente for olhar de novo pro time do Jefferson, ele tinha basicamente uns Zapdos, então ele ficou sem o corta-volt. O Garchomp era muito bom contra o Excadrill, era muito bom contra o Coquedu e também era muito bom contra o Kabutops. Como ele perdeu o Garchomp de cara, ele ficou muito na desvantagem. Seguindo a partida aqui, o Diego ficou com a mão na cabeça. Ele não sabia o que fazer mais porque ele perdeu um dos pokémons mais importantes. E se a gente for ver, o Excadrill limpa isso aí tranquilo. Esse Garchomp tinha Dual Hazard, mas ele não tem nenhum pokémon para bloquear o campo dele e impedir o Excadrill de tirar pedra. Ele veio tirar porque ele já sabe que o dano que ele tomou é de Specs, não era pro Garchomp morrer já que é tanque. Então, tecnicamente, ele consegue sair de graça e ter vantagem na troca. Se a gente for ver o que ele faz logo em sequência, o Jefferson troca pro Conkeldurr e o Diego, por algum motivo, ele dá esse punch. Por que ele queria dar esse punch? Ele queria prever os Zapdos, alguma coisa do tipo. Mas de todo jeito, não ia valer a pena essa jogada. Por quê? Ele sabia que o Pelipper estava preso. Então ele sabia que não ia ficar na frente. Então ele ia para algum boneco que ia ser seguro. Ou ele ia vir aqui pro Excadrill, que o Excadrill ia tomar neutro do Ice Punch, ia resistir a Iron Head, ia resistir ao Turner, qualquer coisa. Ou ele ia vir pro Coqueldurr de todo jeito para prever o Turner ganhar ímpeto. O Diego dando Ice Punch aqui, ele ficou muito lascado. Por quê? O Conkeldurr tá na frente e ele não tem alguma resposta muito sólida para isso, a não ser que essa Starmie seja Bolt, que é o caso. Mas de toda forma, era arriscado,
porque o Conkeldurr poderia ter Thunder Punch. Aqui deu bom pra ele ainda, porque o Conkeldurr deu Drain Punch. Só que se viesse um Thunder, ele já estaria muito na merda. Então, acabou que ele deu um pouco de sorte nesse caso. Mas aqui já tá muito difícil pra ele, porque ele perdeu um dos pokémons mais importantes logo de cara. Com a Starmie na frente do Conkeldurr, era óbvio que ele ia vir em Chance. Ele não tinha outra troca. Ou ele ficava e batia, o que não valia a pena pra ele, porque ele podia ter Psychic, ou ele ia vir em Chance, que é uma jogada safe pra ele. Tem casos nesse jogo em que você consegue dar um predict seguro. Esse é um dos casos deles, porque não tinha como o Jefferson ficar na frente, ainda mais considerando que ele já tem vantagem. Aqui o Diego tinha que dobrar o Pokémon dele para algum Wall Break. Como eu sei que esse Dragonite é Bend, ele podia ter ido reto pro Dragonite, que ia colocar uma pressãozinha. Só que se a gente for ver, ele fez justamente isso. Ele dobrou porque não tinha risco do Conkeldurr ficar na frente. Com a Chance entrando, ele tem basicamente um dano de graça. Ele pode dar Super Power pra matar a Chance? Pode. Só que o Silas não é bobo. Ele não vai ficar na frente daí e tomar o Super Power de graça, porque a Chance é muito importante. A jogada certa daqui era ele bater Dragon Claw. Mas, como ele veio com Conkeldurr, o Diego não perdeu tanta coisa. Aqui, o Diego vacilou um pouco. Por quê? Ele bateu Super Power, bacana. E ele quase matou o Conkeldurr, o que também foi muito bom. Só que a multiscale desse Dragonite é muito importante. E se a gente for ver logo na sequência, ele ficou meio indeciso sobre o que fazer e ele vai acabar tomando o Mach Punch do Conkeldurr. Com isso ele perdeu a multiscale do Dragonite e ele perdeu eventualmente alguma chance dele tancar um golpe a mais de um Pokémon. Ele precisava ir pra Starmie nesse aí de todo caso, porque ele precisava de algo a mais, porque ele já estava muito atrás na partida, perdendo o Garchomp logo de cara. E aqui, o Silas só entra de Pelipper logo em seguida. Sai da frente, Donate. O Silas só entra de Pelipper na frente logo em seguida. E aqui o turno é completamente dele. O que o Diego poderia fazer nesse caso que ele entrou de Pelipper? Rezar. Ele pode vir em Starmie, tomar U-Turn. Ele pode vir pro Jirachi e tomar um Surf. De todo caso, o Silas ainda foi amigo, ele deu o U-Turn. E ficou melhor pra ele, porque ele tinha um ímpeto da jogada. E Zapdos, ninguém vai tancar. Por que ninguém vai tancar? Porque o Garchomp morreu. Se ele tivesse de Garchomp aqui, ele teria alguma troca segura. Ou ele poderia entrar de Reatran e tancar tranquilo, Thunder, Hurricane, qualquer coisa assim. E ele ainda teria a pressão de não tomar o Volt Switch, porque ele ainda teria um tipo ground no time. Só que como ele perdeu o Garchomp, o Silas ficou livre para fazer o que quiser e clicar botão de golpe elétrico. Que foi o que ele fez. Clicou o Volt Switch, Diego tomou dano. E aqui a jogada novamente vai pro Silas. Silas entrou de Kabutops, porque basicamente ninguém vai tancar o Kabutops aí. Ele pode só clicar botões, sem nem preocupar. Ele poderia dar Swords Dance? Não, porque ele não sabe se o Reatran tem Earth Power. Não valeria a pena ele arriscar nesse caso. E, se eu não me engano, ele não arriscou, ele bateu direto. Vamos ver. Com o tempo pensando. Bateu direto. E o Reatran foi embora. Perder esse Reatran foi bom? Não. O Diego tinha troca? Também não, porque a Starmie ia morrer. Mas sendo bem sincero, o Reatran era bem importante nessa partida porque ele não tinha outra resistência para os Zapdos. Agora os Zapdos ele só vai clicar Thunder em todo mundo. Ele tem os dragões até, mas os dragões tomam muito. O Reatran era a troca mais segura para ele. E sem o Reatran, o jogo já fica muito difícil pro Diego. Se a gente for passar um pouquinho, ele entrou de Hydreigon logo em seguida. Porque não tem como o Kabutops matar, a não ser que ele tenha Super Power. Mas o Diego tá achando que ele não tem Super Power, porque ele não pode fazer outra coisa, ele tem que rezar. Aqui ele jogou certo. Ele deixou o Hydreigon tentando não tomar o dano, mas de toda forma ele tomou Flint, porque o Silas é Haxeiro. E em sequência ele tomou Stone Edge e o Hydreigon foi de vala. Aqui não tem muito o que ele fazer mesmo, ele simplesmente foi roubado. Ou ele ia Starmie, dava Scald e tentava matar no Extreme Speed depois, ou ele fazia o que ele fez e rezava pro Silas não ter Super Power. O Silas teve, matou ele e não tomou o Flint do Jirachi porque o Silas é ladrão. Diego bateu de novo, só que tomou Aquajet crítico e se ferrou grandão. Aqui, a única chance do Diego ganhar isso aqui agora seria basicamente se ele desse Iron Head, desse Flint infinito em todo mundo.
Mas se a gente for ver o que vai acontecer logo em seguida, o Silas entrou de Excadrill e a Receita Federal tentou dar frente em todo mundo, mas não conseguiu. Aqui ele ainda não se ferrou tanto, porque o Jirachi tá Scarf. Sai daí, Donate. Deu outro Iron Head. E não deu frente de novo. Aqui o Silas roubou ele. Aqui a partida já tinha acabado. Se a gente for passar pra frente, vai ser só fechar, porque não tem como o Diego ganhar mais. Ele dá Scout, aí entra Dragonite. Ele até consegue fazer uns abates a mais, mas não tem como mais ganhar, porque ele não vai ter resistência pro Pelipper, que ele pode só clicar Hurricane. Então vem Starmie. A Starmie morre. E logo em seguida, o Dragonite entra, dá Extreme, não mata e morre. E com isso o Diego perdeu a partida. Ele perdeu porque jogou mal? Não, mas ele poderia ter jogado melhor. Por que ele deu tanto mole? Ele errou o lead. Se ele tivesse começado o G-Hydreigon, a partida ia estar muito mais fácil para ele. Como ele não começou, ele se ferrou grandão. Bom, o vídeo foi basicamente isso. Não deixem um like e se desinscrevam do canal, que aqui não vai ter qualidade. E tamo junto.